Malcolm X, que pregava contra a violência branca, foi morto pela violência do próprio movimento negro. Fala galera, eu sou Gustavo Patricinho com as histórias dos negros que não te contaram e durante muitos anos sempre deram a entender que foi uma movimentação mais política da parte branca contra Malcolm X do que realmente dos islâmicos, né, dos movimentos negros dos Estados Unidos. Só que depois de anos de estudos e de pesquisas acabaram descobrindo que realmente ele foi morto por negros islâmicos dos Estados Unidos. O historiador Abdo ficou anos inconformado com os resultados da morte de Malcolm X e começou a pesquisar. Bem, depois da morte do Elijah Muhammad, que foi o líder e o mentor de Malcolm X, um dos assassinos que realmente havia participado, acabou delatando o nome de mais um integrante, que foi literalmente o homem que tirou a vida de Malcolm X. Esse homem se chamava William Bradley. Vivia livremente e era extremamente protegido dentro das sociedades. Ele era um membro da Mesquita 25. Tanto que a filha de Malcolm X, em 2020, viu esse inquérito ser reaberto e teve uma esperança maior para que o verdadeiro assassino de Malcolm realmente fosse descoberto. E o que parecia ser uma dúvida que o causador da morte seria Elijah, o verdadeiro mentor de Malcolm X, acabou se tornando uma certeza. Essa é uma cena icônica onde aparece aqui na frente William Bradley com a arma aqui na cintura, passando na frente das câmeras, enquanto estavam pegando um outro rapaz que realmente havia participado e mais dois islâmicos que foram presos inocentemente durante 20 anos. E para quem não entende muito bem o motivo dessa briga, Malcolm X descobriu que Elijah tinha caso com meninas, adolescentes, 16, 17 anos, inclusive havia tido filhos com ela. E numa desavença, um desacordo, Malcolm X começou a falar isso publicamente, ou seja, todos os islâmicos, as mesquitas, se voltaram contra Malcolm X. Então eles falavam no documentário, em toda a entrevista que foi feita sobre isso, que Malcolm X estava traindo o seu próprio pai. E que Elijah nem precisava mandar fazer nada contra Malcolm, que isso iria acontecer naturalmente. E foi por isso que foi comprovado que William Bradley atirou realmente em Malcolm X. Os membros das mesquitas sabiam disso, o protegeram até o fim, porém ele faleceu sem que a justiça pudesse ser realmente feita. Abdo também conseguiu descobrir que o FBI durante todo o tempo sabia da identidade de William Bradley, escutou gravações de Elijah, o mentor de Malcolm X, falando e dando a entender que ele realmente estava sendo um problema e que deveria se livrar daquele problema. Então Malcolm X, ele era também um inimigo do Estado, claramente, mas acabou se tornando um inimigo dos negros islâmicos porque criticou o que estava acontecendo de errado dentro da própria mesquita. Eu nunca fui um fã de Malcolm X devido aos seus discursos, mas seu discurso condizia muito com a sua vida. Seu pai assassinado, sua casa incendiada, vendo pessoas sendo espancadas a todo momento, ele cresceu realmente com uma revolta em meio a drogas, cadeia, roubalheira, diferente de Martin Luther King, que foi um homem que teve uma educação mais voltada para o evangelho, mais para o amor, e conseguiu muito mais resultados que o Malcolm X, principalmente ali foi conseguir trazer os direitos civis de verdade para a mão das pessoas negras. Mas Malcolm X também mudou um pouco esse comportamento. Quando Malcolm X viaja para Meca, ele descobre que o inimigo não é o branco americano, que o inimigo realmente é o racista. E aí ele volta para os Estados Unidos e começa a fazer pacto com todas as pessoas a não lutar apenas contra o racismo e os direitos civis, mas através dos direitos humanos. E isso também incomoda muito os islâmicos daquela época, porque eles pregavam que o inimigo era o demônio branco, ou seja, a pessoa branca. E Malcolm descobre que o problema não é a pessoa branca, é o racismo, é a criminalidade e são N outros fatores. E através dessa mudança também foi um estopim para que Malcolm perdesse a vida. Ou seja, os islâmicos sabiam que inocentes haviam sido presos no caso de Malcolm e não fizeram nada para tirá-lo de lá. E durante anos acobertaram a identidade e o paradeiro do verdadeiro assassino. Mas graças a Abdul Rahman, um historiador, um pesquisador independente, que acabou desvendando esse mistério, que só era mistério pra gente aqui fora, mas lá todo mundo sabia. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima.